Oi, eu sou a Pri Martins do Meu Querido Crochê e seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer esse motivo floral, que dá para fazer com vários tipos de fios, várias combinações de cores e serve para várias coisas que eu vou te contar lá no final algumas ideias que eu já tive. E na próxima aula a gente vai continuar construindo carreiras aqui depois de fazer esse motivo para formar uma peça bem legal que eu tenho certeza que você vai adorar e vai fazer muito sucesso por aí. Então já aproveita e confere se você está inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho para você não perder as próximas aulas. Então vamos lá? Para fazer esse projeto eu estou utilizando o Premi-Art Fios nas cores neon e ele tem 30 milímetros de espessura. É um fio de malha extra premium, super macio, mas que também dá uma estrutura bem bacana para as nossas peças. A agulha de crochê que eu escolhi é a de 8 milímetros, porque eu quero que meus pontos fiquem bem folgadinhos. Pode até usar agulhas maiores, 9, 10 milímetros, se você preferir. Também peguei aqui uma agulha de 5 milímetros e pode ser também uma agulha de tapeçaria para a gente fazer os arremates. Tesoura e fita métrica sempre tem que ter para a gente poder produzir as nossas peças. Também é bom separar por aí alguns marcadores de ponto, mas você pode substituir por um clips, um grampo de cabelo ou até mesmo um pedacinho de fio de outra cor. E para finalizar os arremates, eu recomendo essas duas colas, a Tec Bond para artesanato número 2 ou a Pegamil, cola para artesanato universal. A lista completa de materiais com a quantidade de fio, o link da loja e mais informações vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, então não deixa de conferir. E com esses materiais em mãos, a gente pode começar a crochetar. Eu vou começar então com a minha primeira cor, fazendo aqui o anel mágico. Então eu deixo um pedacinho de fio na palma da minha mão, giro aqui nesses 3 dedos e formo um X, levando lá para trás, segurando com o meu dedinho, prendendo dessa forma. Vou colocar minha agulha debaixo do primeiro fio, vou enganchar no segundo fio, vou trazer aqui para fora, girando na minha direção, formando esse elinho aqui em cima. E já vou buscar o fio mergulhando aqui por baixo, trazendo ele aqui para fora, fazendo aqui o primeiro ponto. Já posso tirar essa mão aqui de dentro, então eu venho aqui pertinho da agulha, seguro o ponto, tiro a mão e posiciono aqui da forma que eu acho melhor segurar, tá? Aqui, como a gente vai trabalhar com pontos altos, eu vou fazer um truquezinho aqui pro ponto alto, esse primeiro aqui, fica mais parecido com os demais, fica bem bonito o nosso acabamento. Eu vou tirar a agulha daqui, dessa laçadinha que a gente fez, e vou desmontar esse ponto aqui pela metade, ficando dessa forma. Agora eu vou refazer, só que antes de colocar a agulha e puxar o fio do novelo, eu vou fazer uma laçadinha aqui primeiro, ó. Então, eu lacei o fio aqui na agulha, seguro aqui com o meu dedo indicador e coloco agora a agulha ali no elinho que estava solto esperando. Agora sim, eu vou laçar o fio do novelo e trazer aqui pra fora. Tiro do primeiro fiozinho, tiro do segundo fiozinho e laço mais uma vez e trago aqui pra fora. Então, assim a gente forma um ponto alto fake que fica bem parecido com os demais, fica bem bonito, tá? Se você teve dificuldade de acompanhar, volta um pouquinho, tenta novamente, coloca esse vídeo numa velocidade mais devagar, que vale super a pena você fazer essa técnica para deixar o seu primeiro ponto mais parecido com os outros. E agora a gente vai fazer aqui 12 pontos altos. Então, aqui eu já tenho um, eu vou laçar, entro aqui no meio do anel mágico, busco o fio do novelo, trago aqui pra frente e fiquei com 3 laçadas. Laço, tiro 2, fiquei com 2. Laço, tiro 2. Formei aqui o meu segundo ponto alto e olha só como o primeiro ponto fica bem parecido com o ponto alto feito completinho, né? Então, aqui eu vou fazer agora mais 10 pontos para totalizar 12 com esses 2 primeiros que eu já tenho. Terminando aqui os 12 pontos altos, a gente pode puxar aquele fiozinho do início, bem devagarzinho, com calma, para ele ir se acomodando aqui os pontinhos no meio. Não precisa fechar esse buraquinho até o final. Essa trama, ela tem vários buraquinhos, né? Então, um a mais aqui no meio não vai fazer diferença, mas vai puxando para ficar bem firme, tá? E aí, como eu vou trocar de cor, eu já posso aqui cortar o meu fio, deixando uns 4 ou 5 dedinhos. Trago ele aqui para fora. Aí, você pode pegar uma agulha menor ou então uma agulha de tapeçaria. E eu vou passar esse fiozinho aqui no topo, entre o primeiro ponto, aquele ponto que a gente fez simulando o ponto alto, e o segundo ponto, tá? Então, nessas 2 alcinhas aqui de cima. Então, olha só, eu tenho aqui o corpinho do primeiro ponto,
e o corpinho do segundo ponto. Tem duas alcinhas aqui em cima. Eu vou passar esse fio aqui por elas. E de onde esse fio saiu, ele dá a volta e entra novamente. Então, eu tenho que fazer ele entrar aqui de novo. Vou entrar aqui e já vou sair, ó, pegando esse fiozinho aqui de trás. Então, eu não vou sair só por aqui. Eu já vou sair aqui, pra ele ficar mais firme. E já começar o processo ali de esconder esses fiozinhos, tá? Aqui, se você quiser já ir fazendo os arremates de cada carreira, você pode, então, pegar aqui a agulha de tapeçaria ou a agulha menor e passar esse fiozinho aqui por dentro de alguns pontos, colocar um pinguinho de cola e cortar o excesso. Ou então, se você quiser fazer tudo isso de uma vez só no final, eu gosto de fazer aqui um nozinho mais firme e um segundo nozinho pra garantir que não vai soltar, e aí no final eu vou lá, desfaço esse nozinho e escondo todas as pontas. Fica a seu critério, tá? Tem gente que gosta de fazer carreira a carreira, pra não ficar tudo pro final, e tem gente que gosta de fazer lá no final tudo de uma vez. Peguei então aqui a minha segunda cor, eu vou segurar ela assim na palma da minha mão e posiciono aqui atrás do crochê pra eu poder laçar esse fio aqui do novelo pra fazer o meu ponto. A gente vai trabalhar agora pegando na alcinha aqui de trás, você pode começar em qualquer lugar, não precisa ser exatamente onde a gente terminou. Inclusive, eu recomendo que seja longe de onde a gente terminou para poder depois esconder todas essas pontinhas com mais tranquilidade, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui nessa alcinha de trás do ponto e vamos pegar também essa alcinha do avesso. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui e vou sair lá atrás com duas laçadinhas aqui na agulha, tá vendo? E essa alcinha aqui da frente vai ficar sobrando. Vou laçar, então, o fio do novelo, que tá na minha mão lá atrás, trago aqui pra frente, estico e faço um ponto baixo. Não vai conduzir essa pontinha, deixa ela assim soltinha lá na parte de trás, tá? Vou entrar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, uma, duas. Vou pular um pontinho aqui da carreira anterior e no próximo eu vou fazer dois pontinhos baixos, sempre pegando aqui a alcinha de trás e a alcinha do avesso. Novamente faço duas correntinhas, pulo um pontinho ali da carreira anterior, no próximo eu entro na alcinha de trás e na alcinha do avesso e faço aqui dois pontos baixos. Então, vamos fazer isso até o final. Chegando aqui no final, fiz os últimos dois pontos baixos, duas correntinhas, pulo um, no próximo já tem. Então, já finalizamos. Vou cortar o fio aqui, deixando de 4 a 5 dedinhos. Puxo esse fiozinho aqui pra fora. E vem com uma agulha menor ou de tapeçaria, passando novamente aqui nessas duas alcinhas de cima, entre o primeiro e o segundo ponto. Então, aqui tem um Vzinho, que é o primeiro ponto baixo, aqui o segundo, e tem essas duas alcinhas de cima aqui do ponto. É aqui que a gente vai passar. De onde esse fio saiu, ele volta e entra novamente, e já passa lá pra trás. Ajusta aqui o tamanho, pra ficar igual. E como eu vou esconder os pontinhos no final, eu vou dar aqui um nozinho, com cuidado para não deformar o tamanho do ponto aqui na frente. E mais um nozinho para garantir que não vai soltar. E ficou assim, então, a segunda carreira. Peguei aqui minha terceira cor. E agora, a gente vai trabalhar naqueles pontinhos da carreira anterior que a gente pulou. Então, eu vou vir aqui no verde, também pegando somente a alcinha de trás e a alcinha do avesso, para fazer os pontos da próxima carreira, tá? Venho longe, então, de onde eu terminei a carreira anterior, para não ficar acumulando fiozinho aqui. E coloco a minha agulha, então, aqui na alcinha de trás e na alcinha do avesso, deixando a alcinha da frente sobrar. Vou buscar, então, o fio do novelo que tá lá na minha mão. Trago aqui pra fora. Vou tirar a minha agulha, igual a gente fez lá no Anel Mágico. Vou tirar ela daqui. Vou laçar o fio do novelo lá atrás, para ter uma laçada já na agulha. Vou encaixar aqui, nessa laçadinha que ficou solta. E agora sim, eu laço o fio do novelo. Tiro dessas duas laçadinhas. E laço mais uma vez, fazendo aqui o meu ponto alto fake.
Aqui, esse comecinho, ele vai ficar um pouquinho mais compridinho, mesmo que a gente tá indo lá na carreira anterior pra buscar. Então, ele fica mais alto mesmo, tá? E aqui dentro a gente vai fazer 3 pontos altos. Então, eu vou voltar no mesmo lugar. Faço mais um ponto alto. E de novo no mesmo lugar. E faço mais um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos entrar aqui nesse próximo buraquinho, pegando, então, esse pontinho da carreira anterior que a gente não fez ponto. Tá vendo que tá sobrando aqui, logo embaixo desse buraquinho? Então, eu vou laçar para fazer meu ponto alto, eu vou pegar a laçadinha de trás aqui, a alcinha de trás do ponto com a alcinha do avesso. Ó. Laço, trago aqui pra cima e fecho meu ponto alto. Vou colocar mais 2 pontos altos nesse mesmo lugar, totalizando 3. Então, olha só como tá ficando. Um bloquinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Agora, eu vou repetir 1, 2, 3 correntinhas e vou entrar aqui no próximo buraquinho, pegando a alcinha de trás e a alcinha do avesso para fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos e vou fazer isso até o final. Chegando aqui no final, fiz os 3 pontos altos, 3 correntinhas e aqui já terminamos. Vou fazer o mesmo fechamento que a gente fez na carreira anterior, né? Cortando aqui o fiozinho, puxo aqui pra cima, venho com agulha de tapeçaria ou uma agulha menor e vou entrar nas 2 alcinhas de cima que eu tenho entre o primeiro ponto e o segundo ponto. Então, são essas alcinhas aqui, ó, tá vendo? Entre o primeiro ponto e o segundo ponto. Vou entrar aqui, de onde esse fio saiu ali, dá a volta e entra novamente. Ajusta o tamanho. E dá um nozinho aqui atrás para arrematar depois, ou então já esconde as 2 pontinhas para arrematar. E vai ajeitando assim com as mãos, para os pontos irem se acomodando. Então, ficou assim a nossa terceira carreira. Peguei aqui minha 4ª cor e nós vamos trabalhar aqui no meio desses bloquinhos de ponto alto. A gente vai fazer um ponto baixo centrado bem nesse ponto alto aqui do meio, tá? Então, eu vou colocar a minha agulha no meio desse Vzinho, tá vendo? Tem uma perninha desse lado, uma perninha desse lado. Eu vou colocar a minha agulha bem nesse meinho aqui. Lá atrás também fica uma perninha desse lado e uma perninha desse lado. Vou laçar aqui o meu fio do novelo. Trago aqui pra frente. Estico, laço e fecho aqui um ponto baixo. Deixa aquela pontinha solta, depois a gente ajusta. E agora eu vou trabalhar 6 pontos altos aqui nessa alcinha, tá? Então, eu laço, entro, busco, tiro 2, tiro 2. Vai dando uma apertadinha pra caber todo mundo, então os primeiros aqui eu sempre puxo um pouquinho pro lado. E aqui dentro nós vamos fazer caber 6 pontos altos. Então, aqui eu fiz meus 6 pontos altos na minha alcinha. Direto, eu vou aqui no ponto alto do meio desse bloquinho da carreira anterior. Aqui na parte de cima desse Vzinho, colocar a minha agulha bem aqui no meio. E lá atrás tem que sair do meio também. Busco o fio do novelo e faço um ponto baixo. Vou direto para a próxima alcinha fazer mais 6 pontos altos. Então, eu laço, entro aqui no meio da alcinha. Já fazendo aqui o meu primeiro ponto alto, dou uma ajustadinha aqui pro cantinho e faço um total de 6 pontos altos aqui nessa alcinha. Terminando 6 pontos altos, eu vou entrar aqui no meio do Vzinho de cima do ponto alto do meio desse bloquinho e fecho ponto baixo. E assim a gente vai continuando até o final. Fiz aqui então os últimos 6 pontos altos, aqui no próximo já tem o ponto baixo, né? Então, eu já vou cortar aqui, puxo aqui pra fora, venho com agulha de tapeçaria ou uma agulha menor e passo nessas 2 alcinhas de cima que estão entre o corpinho do primeiro ponto e o corpinho do segundo ponto. Então, vou pegar essas 2 alcinhas aqui, passo pra lá. De onde ele saiu, ele dá a volta e entra novamente. Já vou entrar aqui pegando essa alcinha aqui da parte de trás do ponto e essa alcinha aqui do avesso.
Ajusta aqui o tamanho e vou dar um nozinho para eu finalizar depois. Terminando aqui essas 4 carreiras, a gente já tem um motivo bem legal para trabalhar com o crochê, que dá para fazer várias coisas. Então, por exemplo, ele só assim já serviria como um apoio de panela para você enfeitar a sua mesa, o local onde você vai servir uma refeição, por exemplo. Ou então você poderia fazer vários desses e grudar aqui pelas pétalazinhas da flor, né? E formar assim um tapete bem grandão ou um trilho de mesa. Ou então fazer vários desses assim coloridos e colocar, grudar na parede ou num painel para ser o fundo da decoração de uma mesa de bolo de aniversário. Então já me vem várias ideias assim na cabeça, várias combinações de cores, né? Você pode fazer aqui o miolinho com uma cor e as outras 3 carreiras com uma cor só para ficar a cor inteira aqui da pétala só com miolinho colorido. Então dá para fazer muitas coisas, muitas combinações e usar fios diferentes, tá? Mas a gente não vai parar por aqui. Na próxima aula eu vou continuar construindo carreiras para fazer uma peça diferente, bem legal. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder.